Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, partida aqui do Andrei Zipenko, menino de 18 anos, contra o Davi Anton Guijarro, o espanhol. Vamos dar uma olhada nessa partida, então o Zipenko, o menino russo, abre aqui com o peão do rei E4, e o espanhol, o Guijarro, responde aqui com E5. Cavalo F3, cavalo C6, e olha só, abertura Ruy Lopes aí, nada de Giocopiano. Aqui o Zipenko vai para Ruy Lopes mesmo, a italiana, né? A italiana é bispo C4 e a Giocopiano é bispo C5, apenas o nome que leva, mas é uma abertura que tem sido muito jogada ultimamente nos torneios dos grandes mestres, mas aqui o Zipenko não foge à luta, não foge daí da Ruy Lopes, daqui a pouco todo mundo volta para Ruy Lopes, esse negócio de abertura é uma loucura. Bispo B5 agora, aqui então a abertura Ruy Lopes pelo Zipenko, A6 atacando o bispo em A4 e agora cavalo em F6, atacando o peão central, Roque priorizando o desenvolvimento, bispo em E7, preferindo desenvolver a capturar o peão de E4 e agora D3 protegendo o peão de E4 e possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras. B5 atacando o bispo, não há o que pensar, bispo B3 sem raciocinar e agora D6 aqui pelo Davi Anton Guijarro, possibilitando várias coisas. O desenvolvimento do bispo de casas claras e também o ataque aqui ao bispo com o cavalo A5, já que o peão fica protegendo agora o peão central em E5. Legal, D6 cumpre vários propósitos aí. Bispo D2 foi jogado aqui pelo Zipenko, eu confesso que eu não havia visto esse lance, olhando assim na base de dados, realmente esse lance é mais raro, assim, muito pouco jogado, bispo D2 aqui. De certa forma impede o lance cavalo A5, o lance mais jogado nessa posição, se bem que aqui jogou D3, né? Então aqui eu vou falar besteira, eu já não sei mais nada aqui sobre essa abertura. Então aqui foi jogado bispo D2, mas eu continuo achando estranho. E agora bispo G4 aqui pelo Davi Anton Guijarro. E agora C3 aqui pelo Zipenko. Preparando o D4, temos aqui bispo em H5 pelo Guijarro e agora torre em E1. Trazendo mais uma defesa aqui para o peão de E4, que precisa ter uma defesa a mais para poder jogar o D4, né? Agora, cavalo em A5 foi jogado atacando o bispo, bispo em C2 e C5. Isso aqui é o desenvolvimento padrão das negras contra a Ruy Lopes. Joga o cavalo em A5, o peão em C5, tá tudo beleza. E agora, então, H3 foi jogado pelo Andrei Zipenko. A gente tem uma transposição assim da ordem dos lances, tá diferente essa abertura aqui do que eu já vi assim de Ruy Lopes, né? Em geral joga H3 para aí a pessoa joga bispo H5, ou que o cara jogou bispo H5 antes, de qualquer maneira veio H3 depois, mas eles são grandes mestres, eles sabem o que estão fazendo, né? Aqui talvez esteja impedindo a entrada de outras peças em G4, a partida seguiu com o Roque e agora bispo C1, né? Pessoal, eu nunca jogaria um lance com bispo C1, né? Bispo D2 para depois jogar bispo C1. Por isso que eu não sou um grande mestre, né? E o Zipenko ele sabe o que está fazendo aqui, então. Bispo C1 foi jogado, né? Não pergunte, confie, né? Mas aqui realmente brincadeiras à parte, pessoal. É bastante curioso, né? Jogar bispo C1, depois jogar... bispo D2, depois voltar o bispo para C1. É realmente uma manobra aí bastante curiosa, mas vale dizer que aqui é o lance preferido da engine, né, bispo C1, apesar de que também aparece na engine bispo E3 ou até mesmo bispo G5, tá? São todas opções. Qual que é a ideia de tirar o bispo daí? É poder desenvolver o cavalo, né? E bispo C1 em muitas linhas, quando o peão avança, o cavalo vem para C4 e há um ataque aqui em B2, tá? Então uma possível explicação é essa. Agora, por que jogou o bispo D2 para voltar depois para C1? Aí a gente conversa um dia com o Zipenko e tenta descobrir o que é isso aí. Bom, bispo C1 foi jogado, cavalo C6 e agora cavalo de bem em D2. Esse cavalo vai desenvolver via F1, E3 ou G3. Agora D5 foi jogado pelo Guijarro, cavalo em F1, D4 e agora cavalo G3 atacando o bispo. O bispo vai para G6 e agora o bispo de novo. Bispo D2, bispo C1, bispo D2. O próximo lance vai ser bispo C1, eu já estou prevendo aqui. Então bispo D2 agora jogado pelo Zipenko e torre aqui em C8. Temos torre em C1, torre em E8 e agora dama em E2, né? Conectando aqui as torres, tirando a dama aí da primeira horizontal. E agora bispo em F8 aqui pelo Guijarro. Temos dama em F1, né? Também assim, manobras... enfim, aqui tá tirando a dama da coluna E, né? Mas é bastante curioso esse tipo de manobra aqui do Zipenko. Temos agora a dama em D6 e aqui torre de C em D1. Vale dizer, pessoal, que essa abertura
Pra pessoa jogar isso assim num torneio como esse, abertura Rui Lopes e tal, a pessoa tem que ter estudado muito, né? Entender toda a posição, todas as sutilezas e tal. Então aqui a gente vê que o Esipenko realmente sabe o que tá fazendo, né? Apesar de parecer que não, bispo D2, bispo C1, bispo D2, mas ele sabe o que tá fazendo, jogou por algum motivo a dama em F1, né? Tirou aqui da coluna E. A turma vai estudando as melhores casas para as peças, vê que tipo de posição vai dando e tal. Então aqui tem muito estudo por trás dos dois lados, pode ter certeza. Dama D7 foi jogada agora pelo Guijarro, cavalo em H4 atacando o bispo, e aqui dama D8. Temos cavalo de G em F5, o cavalo aí na quinta horizontal, um cavalo sempre muito forte na casa de F5. E agora cavalo D7 aqui pelo Guijarro, dama E2 e aqui dama em F6. Né? Os jogadores vão buscando aí espaço para suas peças, vão manobrando aqui, vão manobrando lá. Torre C1, né? Essa torre também já foi e voltou algumas vezes. Cavalo B6 agora pelo Guijarro. E aqui então C4. Temos aqui uma possível ruptura de peões, né? Quando começa a ter ruptura de peão, aí a coisa vai ficando mais aberta, mais tática e tudo mais. Até aqui estava bem posicional, né? Aqui seguiu com B por C4, D por C4 e olha que loucura já. As pretas têm um peão passado, tudo bem, não está difícil de bloquear esse peão. E as brancas têm uma maioria de 3 contra 2 aqui na ala da dama. Bastante interessante, torre B8 foi jogado agora pelo Guijarro, G3, cavalo B4, atacando agora o bispo em C2, bispo B1, salvando o bispo e protegendo aqui em A2, e agora cavalo C8, mais uma manobra aí, né, um jogo de manobras, como toda boa Rui Lopes. Agora cavalo por G6 foi jogado, H por G6, e o cavalo não tem nem o que pensar, só tem um lugar para este cavalo, né? Claro que, na verdade, não tem nem o que pensar, é brincadeira. Você poderia pensar em jogar outro lance aqui, bispo por B4 e tudo mais. Mas aqui, cavalo H4 foi jogado. E agora dama em E6, né? Atacando o peão aqui, um lance sutil, atacando o peão de H3, pressionando também C4. Rei G2 defendendo e agora cavalo D6. Pressão em E4, pressão em C4, algo precisa ser feito. E aqui, cavalo em F3, na verdade C4 já está muito bem defendido aqui pela torre e pela dama. Cavalo F3 traz o cavalo de volta para o jogo. Cavalo G5 pode ser uma possibilidade no futuro. Bispo em E7 foi jogado pelo Guijarro, segurando a casa de G5. E agora A3, cutucando o cavalo daí. O cavalo volta para C6 e agora o Esipenko vai para uma ideia sensacional aqui. É uma posição muito difícil, vamos olhar aqui direito para essa posição. Depois dessas manobras, dessa dança toda de peça para um lado, vai e volta, aquela loucura toda, né? Bom, aqui o rei está defendendo em H3, o cavalo está bem colocado, pressionando em E5. A casa de D3 está bem protegida por duas peças aqui, esse peão está de certa forma imobilizado, o peão passado. E aqui o Esipenko tem uma maioria de 3 contra 2 que ele vai querer ativar. Com essa dica a gente já consegue talvez prever aí o próximo lance do Esipenko. E ele segue então com o lance B4, ativando aí a maioria da ala da dama. Temos aqui C por B4 e aqui provavelmente o Guijarro ficou imaginando um lance como A por B4, enfim, esse é o lance natural, né? Seria o lance natural. Mas o Esipenko vai para um lance intermediário aqui, a imortal dos lances intermediários do Esipenko. Olha que legal, ele faz agora o lance C5 ao invés de recapturar o peão imediatamente. O cavalo está atacado, o cavalo vem para B5 e agora somente então A por B4. E aqui o Esipenko conseguiu então converter aquela maioria dele num peão passado. Ele também tem um peão passado agora. A partida seguiu com bispo em F6. Agora bispo D3, desenvolvendo o bispo, pressionando forte em B5 e A6. Temos cavalo C3 e aqui bispo por C3, D por C3 e aqui bispo C4. O que é isso, Rafael? Por que não capturou logo aqui em A6, né? Tá caindo esse peão. Aqui poderia ter sido jogado dessa forma, mas o Esipenko preferiu melhorar aqui a posição do bispo, fazer o lance bispo C4 primeiro, e agora depois de dama D7, torre por C3. Temos torre por B4 e agora bispo D5. O que é isso, Rafael? O Esipenko não está querendo capturar aqui o peão de A6, não poderia ter jogado agora bispo por A6? Poderia, mas o Esipenko não quis. O Esipenko preferiu jogar bispo D5 e agora cavalo D4 atacando a dama. Temos dama por A6, ele preferiu capturar esse peão aí com a dama. Dama C7, pressionando agora, protegendo o peão central, pressionando em C5. Agora cavalo por D4, E por D4 e torre C2, a torre em segurança. G5 pelo Guijarro, tentando algum contra-jogo aí na ala do rei. E agora dama D3, parando o peão passado, trazendo apoio por peão central. E também
trazendo apoio aqui para os peões do rei. Temos bispo em E5 e agora a torre em A1, levando aí a torre para o jogo. G3 está muito bem protegido. Dama em E7 foi jogado e agora a torre em A6. O Esipenko vai melhorando aí a posição das suas peças. Temos torre em F8 e agora C6 avançando com esse peão passado. E toda vez que o peão passado avança, o tabuleiro treme. Aqui já começa a chacoalhar o peão na sexta horizontal. Temos torre de B voltando para casa de B8, tentando desesperadamente segurar esse peão. Mas agora a torre de C em A2, dobrando as torres na coluna A. Torre de B em C8, tentando parar esse peão. E agora a torre A7 atacando a dama. Torre C7 bloqueando e aqui torre B7, preparando para trazer a outra peça aqui na sétima. Temos G6 aqui pelo Guijarro, dama em D2 e agora a torre de F em C8, trazendo mais uma proteção para a torre. Temos torre por C7 e agora H4 avançando aí com o peão. E depois de G por H4, mais um lance intermediário aqui, não recapturando o peão imediatamente, mas fazendo um lance de arremate, inclusive. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance do Esipenko nessa posição, vale a pena. É um lance de muita força, é um lance realmente de muito ataque. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate do Esipenko, dama H6, né? Aqui realmente está ameaçando tudo e mais um pouco, né? Está ameaçando dama por G6 cheque, né? Uma vez que o bispo aqui de F7, o bispo está cravando o peão aqui de F7. Não há muito o que fazer aqui, né? Vamos tentar ver como é que vai defender aqui o peão. Vai jogar um dama F6, por exemplo? Não dá, porque aí a torre está entrando na fileira do fundo aqui com sequência de checkmate, né? Teria que voltar a torre aqui e vai levar checkmate em mais alguns lances. Então a dama não pode descuidar da oitava horizontal, né? Da fileira aqui do fundo. Dama H6 traz ameaça de dama por G6, traz ameaça de torre em A8 e não há o que fazer, né? Torre A7, vamos ver esse lance, se tivesse jogado torre A7. Aqui seguiria com dama por G6 cheque, rei F8, dama H6 seria uma possibilidade. Bispo G7, que seja dama em C1, aqui seria também possível, dando apoio para o peão passado. Aqui bispo E5 tentando segurar o avanço do peão. Aqui poderia seguir com torre por A7, dama por A7, simplificando. E agora dama em H6 cheque, a rei aqui em 8, por exemplo. E aqui as brancas poderiam seguir com F4, com uma posição vencedora, né? Um peão passado ali na sexta horizontal. O que vai jogar aqui, né? Se o bispo sair daí, se o bispo for para C7, tá vindo dama H8, cheque, rei E7. Aqui, em poucos lances, as brancas vão ganhar depois de E5, ameaçando dama em F6, o ponto de F7 está caindo. Não haveria o que fazer, uma posição completamente vencedora aqui para o Andrei Esipenko, né? E por isso, então, que depois desse lance dama H6 aqui, o Guijarro abandonou a partida. Partida sensacional, né? Uma partida bem posicional ali no começo, a turma melhorando a posição das peças. De repente, o Esipenko veio com umas rupturas de peão na ala da dama. Ao invés de recapturar o peão, foi para um lance intermediário, foi melhorando a posição das suas peças, criou o peão passado, né? E foi criando, foi entrando aí na posição do Guijarro e realmente mereceu, né, essa vitória. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. Olha aí, 98% de precisão para o Esipenko, tá jogando um torneio impecável esse garoto, hein? 92% de precisão aqui para o Guijarro, foi menos preciso, cometeu um erro só e foi suficiente aqui para o gráfico explodir aqui a favor do garoto Esipenko, né? Mas jogou muito bem aqui realmente o Guijarro, né? Fez 27 aí dos lances foram os melhores. É que o Esipenko teve 34 aí dos melhores lances, 2 imprecisões apenas, o Guijarro 3 imprecisões, mas teve um erro, e esse erro foi fatal. Vamos lá no tabuleiro ver que erro foi esse. O menino Esipenko faz o lance B4 e depois de C por B4, provavelmente o Guijarro estava esperando aqui A por B4, e aí ele poderia até tentar alguma coisa como torre por B4, seria uma possibilidade. Bispo por B4, cavalo por B4, e as pretas têm um bom jogo aqui, tem um bom contra-jogo. Por conta do peão passado na coluna A, um cavalo bem colocado, as peças vão se soltar bem aí, né? Provavelmente isso é que estava esperando o Guijarro quando ele faz C por B4, mas aí Esipenko faz aqui o lance C5, e depois aqui de cavalo B5, A por B4, e o Esipenko fica numa posição muito boa, né? Aqui veio o bispo F6, uma outra possibilidade aqui ao invés de bispo F6 poderia ser seguir aqui com cavalo A3, mas também com uma posição não muito clara, né? Porque tá caindo aqui em A6 e tudo mais. Então aqui como é que faz para evitar tudo isso? Aqui ao invés de C por B4, talvez o Anton Guijarro pudesse ter jogado
aqui o lance cavalo B7, tá? Trazendo mais 2 defesas aqui pro ponto de C5. Então essa seria uma manobra interessante aí de cavalo. Depois de B5, por exemplo, tentando ativar a maioria, criar um peão passado, poderia seguir com cavalo de C em A5. Depois de bispo por A5, cavalo por A5, A4. E as pretas não precisam capturar o peão e deixar as brancas terem aí um peão passado e tudo mais, né? Poderiam seguir simplesmente com cavalo B7. Né? Aqui o peão de A6 está muito bem defendido pela dama. E aqui as brancas não conseguem uma outra ruptura de peão, não conseguem entrar na posição. A gente teria uma posição perfeitamente equilibrada. Aqui as pretas com o peão passado, as brancas com o peão passado. Mas nenhum dos peões consegue avançar e nenhum dos lados consegue progredir. Aqui a gente teria bispo mal com bispo mal. Né? Aqui o bispo não está jogando muito, o bispo das brancas também não está jogando muito. E os cavalos não conseguem entrar na posição, muito menos as peças pesadas. Poderia dar as mãos aqui e concordar no empate muito em breve, né? Claro que aqui eles iam jogar lance, iam fazer aquelas danças, peça pro lado, peça pro outro, espera o erro do adversário e em algum momento alguém pode encaixar um tático ali e ficar melhor, né? Provavelmente eles iriam continuar jogando, mas aqui traria chances aqui bastante iguais, né? Depois realmente de C por B4 facilitou o ganho de espaço aqui pro Esipenko, né? C5, A por B4, e agora essa pressão toda lá em B5 A6, abertura aqui, as torres prontas para jogarem na coluna A, as brancas ganharam todo o espaço que elas precisavam aí na partida, né? Aqui bispo C4, mais um lance intermediário, né? Lances intermediários aqui do Esipenko, né? Torre por C3, caiu em B4, é verdade, mas agora tá caindo lá em A6, né? Então foi muito legal aqui essa sequência toda do Esipenko. Sim, uma posição muito difícil, as pretas com o peão passado, né? E tudo mais. Mas o Esipenko soube segurar bem, colocou a dama em D3, que foi bastante estratégico, trouxe a torre para a coluna A. E realmente foi ganhando espaço aí para a subida do peão. E depois torre na sétima, né? Foi manobrando aqui com cautela, bem tranquilo, né? E aí terminou com essa bonita sequência aqui do lance H4, né? E aqui não tem mais muito o que fazer realmente, né? Se você não tomar esse peão, vai jogar o quê? Rei F8, aqui tá vindo torre A8, não tem muito como fugir, aqui a coisa já tá feita, né? Mas foi bonita essa manobra aqui, dama H6, né? Mais um lance intermediário aí, ao invés de recapturar o peão. Vitória do garoto Esipenko. Show de bola! Se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,